Veja só, olhe para essa frase. Essa frase pode não fazer sentido para você agora. Mas segura aí que até o final você vai entender o porquê dela. Mas eu quero começar contando algo pessoal. Talvez você me conheça há pouco tempo, talvez você nem me conheça. Mas os que me conhecem há um pouco mais de tempo, sabem da pessoa que eu era. De repente você conhece alguém que é muito esquentadinho. De repente você conhece alguém que não leva desaforo para casa. Acho que na família de todo mundo tem esse, né? Essa pessoa que é esquentadinha, que é cheia de argumento, que quando ele pega um, ele dá logo a outra na mesma mão. Quem me conheceu aqui na época de futebol, na época que eu jogava futebol, e eu era bom de futebol, diga-se de passagem, pelo menos eu e meu pai achávamos, né? Sabia o tanto de esquentadinho que eu era. Todo jogo era uma confusão. Quem me conheceu na minha época do pouco mais jovem, sabia que eu não saía da minha casa para buscar confusão com ninguém. Mas se você quisesse uma confusão comigo, você achava ligeiro. Ligeiro. Eu costumava dizer que se você quisesse uma confusão comigo e viesse com um saco de pedra, você viesse com esse saco, jogasse as suas pedras e tivesse um pouquinho mais de espaço nele para você pegar as suas de volta e as que eu ia mandar. Porque era assim que eu agia. A minha família é uma família de cearense, uma família colérica. De gente, como diz no Ceará, arretada, que não levava desaforo para casa mesmo, de jeito nenhum. E eu me lembro que eu fui vivendo, a gente vai desenvolvendo na vida, e vai vivendo simplesmente sem prestar atenção muito nas coisas. Só que chega um momento também na vida de todo mundo em que a gente precisa pensar e refletir algumas coisas. Eu era tão nervoso, eu era tão reativo, num grau que quando eu conheci a minha esposa e a gente começou a querer se relacionar, alguém chegou para ela e disse: não entra com esse menino não, tu é toda calminha, tu é toda lindinha e esse menino é um problema. Não vai dar certo. E aí, graças a Deus e só a Deus, que ela fez uma oração, sabe? E diz ela que Deus falou no ouvido dela, graças a Deus, estamos cá nós juntos, casados. Só que quando a gente casou, Júnior, eu me lembro que ela falava alguma coisa dentro de casa e eu respondia, normal. E quando eu olhava, ela estava chorando. Uai, mas o que foi que eu fiz? Eu falei nada demais, eu falei do jeito que eu sempre falo. Eu comecei a ver que aquilo, se eu quisesse que meu casamento durasse, ou eu precisava que algumas coisas se modificassem. E quem de nós já não saiu de uma conversa pensando, poxa vida, eu podia ter falado diferente. Puxa vida, eu podia ter ouvido a pessoa um pouquinho mais. E quantas vezes eu não saí de conversa dizendo, cara, eu estraguei tudo. Todos nós um dia, se não passamos, vamos passar por isso. A maioria dos nossos conflitos, meus irmãos, ele não nasce da nossa falta de fé. Ele nasce da nossa falta de sabedoria relacional. De nós não sabermos nos relacionar. E, eventualmente, a gente ama, e ama muito, mas a gente não sabe se comunicar. E a gente precisa ter atenção com isso, porque relacionamentos, eles não quebram por falta de amor, não. Mas eles quebram e se acabam por falta de sabedoria. E foi tentando resolver essa questão da minha vida que eu comecei a buscar possibilidades, conhecimento. E aí, de repente, não é de repente, porque havia uma procura, eu me deparei com esse livro bem aqui. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie.
E esse livro, meus amigos, antes que você se agonie aí, ele não é um livro de manipulação. Ele não é um livro para se ganhar discussão. Ele é um livro que fala sobre postura. Ele é um livro que fala sobre atitude, mas principalmente sobre como tratar pessoas. Enquanto eu li esse livro, e eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande com leitura, porque eu sou daqueles que leem uma página, quando termina aquela página eu digo, meu Deus do céu, foi que eu li mesmo. Então eu demoro muito para terminar de ler os meus livros. Mas esse era um livro em que, na medida que eu lia, eu queria ler mais. Eu queria ler mais. E aí, ele é um livro que eu já fazia a leitura com aplicação prática. Quando eu comecei a prestar atenção na leitura com a prática, eu comecei a ver que algo começou a acontecer. Porque, na verdade, o que funciona na vida real sempre vai ter raízes eternas. E aí, eu comecei a seguir o que o livro falava. Eu comecei a ouvir mais. Eu comecei a reagir menos. A até escolher melhor as minhas palavras. E sem perceber, todos os meus relacionamentos começaram a mudar. Os ambientes começaram a ficar mais leves. Os conflitos começaram a diminuir. E no meio de tudo isso, uma coisa me incomodou absurdamente. Porque eu pensei, tudo bem, eu estou vendo isso no livro. Mas isso não deveria ser novidade. Quanto mais eu lia o livro, mais eu percebia que todos esses ensinamentos aqui, eles não vieram agora no século XX. Esses princípios eles já estavam na Bíblia, através da vida de Jesus. Sabe, o livro me ensinou muito, mas Jesus ele encarnava todos esses ensinamentos. E é isso que nós vamos ver hoje. O primeiro princípio do livro, ele é muito direto. E olha, não critique, não condene e não reclame. O primeiro princípio do livro. Vou repetir, não critique, não condene e não reclame. Agora pensa comigo, vamos pensar na prática, eu gosto de coisas práticas. Você conhece alguém que se afastou da igreja. E de repente essa pessoa, por um reel que ela assistiu, por uma mensagem que você mandou, alguma coisa tocou no coração dessa pessoa e ela se sentiu tocada a vir para a igreja novamente. Mas como a relação normal de dia a dia, quando a gente se afasta, a gente meio que fica um pouquinho ressabiado, né, de voltar. Mas a pessoa resolve ir para a igreja. E ela vem, sabe que nesse culto aqui é um culto que é meia luz. Ela pode chegar ali devagarzinho, entrar, ficar lá no cantinho. Normalmente assim acontece. Nessa hora, o irmão olha a ela e diz: "Ah, sumido! Apóstata! Por onde é que tu estava andando, que eu nunca mais te vi?" Hã? A intenção, meus irmãos, ela pode até ser boa, mas o efeito pode ser contrário e pode ser devastador. E sabe por quê? Porque crítica não transforma ninguém. Crítica só gera defesa. O que gera transformação é graça. Agora, olha para essa cena comigo. Essa é uma cena muito conhecida. É uma mulher pega adultério. Nessa cena, a mulher está exposta. A mulher está sendo humilhada. E Jesus, como o grande Criador, ele conhece tudo. E ele tinha todo o argumento moral contra aquela mulher. Mas Cristo escolhe outra coisa.
ele se abaixa e ele começa o quê? A escrever no chão. E a gente sabe o que tinha ali. Ali, com aquele movimento, ele silencia os acusadores daquela mulher, antes de confrontá-la com o pecado dela. Porque ninguém muda, meus amigos, enquanto está sendo acuado e atacado. Graça, ele abre espaço para a transformação. Mas entenda uma coisa. Jesus, ele não ignora o pecado, mas ele se recusa a destruir a pessoa. Outra cena super conhecida. Pensa agora em Zaqueu. Zaqueu era um homem de gente boa, né? Amado por toda a sociedade. Zaqueu era odiado. Por quê? Porque ele era um explorador. Literalmente, ele era aquele coisa ruim. Era um cara que ninguém gostava. E se fôssemos nós, nessa hora, a gente já ia começar dando um sermão nele. Ei, miserável, o que é que tu está fazendo aí em cima? Sai daí, Jesus está passando. Mas Jesus, ele começa o tratamento com Zaqueu de outra forma. Ele começa com honra. Porque Jesus honra antes da conversão. E sabe o resultado? O resultado, você sabe o que aconteceu. Zaqueu muda sem ninguém dar nenhuma ordem. Outra cena super conhecida. Quantas vezes você entra numa conversa hoje, eu queria que você refletisse isso agora, você entra numa conversa hoje, em que você realmente conversa. Normalmente as conversas da gente hoje, eu estou só esperando a minha hora de falar. E eu nem deixo o outro terminar de falar para eu já falar aquilo que eu estou falando. De manhã, nós estamos de manhã ainda, né? No primeiro culto, o Odaí disse que conversa com a esposa dele disse, ei, não me corte não, escute. Isso acontece na minha casa, acontece na tua também. Em toda casa acontece, porque a gente quer sempre um argumento. A gente escuta muito pouco. E já diziam lá os antigos que a gente tem 2 orelhas, 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para escutar mais e falar menos. Jesus, ele agia exatamente assim. Jesus, ele parava numa conversa como essa com a mulher samaritana. Ele para e faz uma pergunta para ela. Em seguida ele escuta. E ele se interessa. Ele não sabia de tudo sobre ela? Claro que ele sabia. Ele sabia todas as coisas da vida dessa mulher. Mas ele escolheu se relacionar primeiro. Transformação duradoura, meus amigos, meus irmãos, ele nasce de conexão. Ele não nasce de imposição. Entenda que antes da verdade ser aceita, a pessoa ela precisa ser ouvida. Outra cena super conhecida, Jesus lavando os pés dos seus discípulos. O mestre ali, o Criador, o que é que ele faz? Ele se ajoelha. O rei, nesse momento, ele está servindo. Jesus ensina, sempre ensinou e continua nos ensinando sem nos humilhar. Ele corrige sem destruir a pessoa. Sabe por quê? Porque lá desde o tempo dele, ele entendeu que influência verdadeira não vem de cargo, não vem de posição, não vem de quanto dinheiro você tem, não vem de qual status você carrega, não vem de nada disso. Vem exclusivamente do seu caráter. E sabe de uma coisa? Muitas vezes, você pode até estar certo na sua verdade e errado na forma como você conversa, como você comunica. Às vezes a gente lê os mandamentos e acha eles muito pesados. Mas os mandamentos foram feitos para nós como forma de cuidado. Não matar, respeito pela vida. Não mentir, respeito pela reputação. Não cobiçar, libertação de comparação.
Deus sempre se preocupou, meus irmãos, com relacionamentos saudáveis. Afinal, os mandamentos, eles não são simples regras frias, eles são princípios de convivência. E tudo isso começa num lugar, não no outro. E nessa hora a gente é miserável, a gente é desgraçado. Sabe por quê? Porque eu sou um artista em achar o erro no meu irmão, em achar o erro na minha mulher, nos meus filhos. Ah, eu sou profissional, eu acho rápido, eu acho ligeiro. E eu resolvo o problema de qualquer um em qualquer tempo. Mas o problema, na grande maioria das vezes, não está no outro. Está em nós. No nosso jeito de falar, no nosso jeito de ouvir e no nosso jeito de reagir. Então, antes de você querer mudar alguém, permita que Deus mude você. E agora eu quero te pedir algo bem simples. Eu não vou te pedir para você levantar a mão. Eu não vou te pedir para você vir na frente. Eu não vou te pedir para você aceitar nenhum apelo. Eu só vou te pedir que agora você abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Leia comigo em silêncio. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A Bíblia não está dizendo que as palavras são neutras. Ela está dizendo que palavras produzem vida ou produzem feridas. Agora, pensa aqui comigo. Pensa nas conversas que você teve essa semana. Pensa nas mensagens que você enviou. Quais eram os tons dessas mensagens? Nas respostas rápidas, porque eu sempre tenho um contra-argumento, e ríspidas, que você devolveu. Pensa nos momentos de estresse que todos nós vivemos. As nossas palavras, elas geram vida, ou geram feridas. Seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Percebe? Percebe o que está escrito aí? A Bíblia ela não fala só o que dizer, mas ela fala como dizer. E uma verdade dura e cruel. A verdade sem amor, meus amigos, meus irmãos, ela vira arma. Mas a verdade com amor, essa cura. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se o quê? Se vocês se amarem uns aos outros. Jesus não disse aqui, ei, eles vão reconhecer vocês pela quantidade de argumentos que vocês tiverem. Ele disse, vocês vão ser reconhecidos pelo jeito como vocês se tratam. Talvez hoje Deus ele não queira que você mude alguém. Talvez Ele queira algo um pouquinho mais difícil. Mudar a sua postura. Mudar o seu tom. Mudar a tua reação. Mudar a forma como você faz, como você diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim
algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse texto deveria fazer parte da nossa oração diária. Mas essa é uma oração perigosa. Sabe por quê? Porque Deus responde. Talvez Deus tenha falado contigo aí agora. Talvez Ele esteja te mostrando uma conversa que você precise ter. Talvez um tom que você precisa mudar. Um pedido de perdão, e às vezes é tão difícil, mas que você precisa fazer. Uma crítica que você precisa engolir. Porque você errou na forma. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Sabe o padrão? Palavras que edificam, palavras que concedem graça, palavras que é vida. Isso sim é viver como Jesus viveu. Talvez o maior milagre que Deus queira fazer hoje não seja no outro. Talvez seja em você. O seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de ouvir e até no seu jeito de reagir. Porque quando o seu coração muda, meu amigo, meu irmão, os seus relacionamentos também vão mudar. Mateus 11:29 fala: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam sobre mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus não falou: ei, aprendam a convencer as pessoas. Ele disse: aprendam a amar como eu amo. Jesus não mandou você falar melhor. Jesus chamou você para amar melhor. Semana passada, na semana, eu vou almoçar com os meus pais. Tiro 2 dias da semana e vou almoçar com os meus pais. E aí, na semana passada, um dia bem difícil, bem complicado. Sabe aqueles dias que tudo só dá errado? Que toda a complicação do mundo, as que você esperava e até as que você não esperava, acontece? E eu estava super, hiper, ultra, mega, power, estressado. Sem saber naquele momento como eu resolveria os problemas e os assuntos que eu tinha naquele dia. Sabem, eu tenho uma grande responsabilidade nas minhas costas. Familiares, de negócios e até mesmo da igreja aqui. E a minha mãe, na hora do almoço, eu cheguei lá, não conversei muito, porque eu estava com a cabeça a mil. E ela botou a comida na mesa e eu sentei para comer. E ela pegou o celular dela e foi me mostrar um vídeo de uma casa que um parente nosso havia comprado. Coisa simples, né? Pois é. Naquele dia eu não estava afim de querer saber sucesso de ninguém. Eu não estava querendo ver o que eram as conquistas dos outros, porque eu não sabia nem como é que eu iria fazer para resolver os meus problemas naquele dia. Ela disse: ó, olha aí o casarão que a fulana comprou. Aquilo perturbou o meu juízo. Eu disse: eu não quero ver. E ela disse: meu filho, mamãe, eu não quero ver. Ponto.
Baixei a cabeça e comecei a comer. Quando eu levantei a cabeça, eu vi que minha mãe estava ali servindo, segurando as lágrimas. Naquela hora eu entendi rapidamente a besteira que eu tinha feito. Levantei, abracei e pedi perdão. Que é isso que a gente tem que fazer. Terminei de almoçar, fui embora porque eu tinha muita coisa para resolver. Mas aquilo perturbou no restante dos dias a minha cabeça. Porque essa é uma briga diária. A nossa salvação ela é diária. O nosso mudar, ele é diário. Essa semana eu voltei para almoçar com ela. Quando ela abriu a porta, a primeira coisa que eu disse foi: minha pretinha, perdoe seu filho. E ela olhou para mim, abriu um sorriso e disse: te perdoei, meu filho, naquele mesmo dia que você me pediu perdão. Que Deus nos ensine não apenas a falar dele, mas principalmente a parecer com ele. Feche teus olhos e vamos orar. Senhor, som do nosso coração, nos ensina, Senhor, a parecer contigo. Nos ensina a amar o nosso próximo, mas nos ensina a amar, a nós aprendermos a amar o que está mais próximo ainda, porque às vezes é nele que a gente quer descontar todas as nossas frustrações. Mas te peço novamente, Senhor, sonda, meu Deus, o nosso coração, para que nós saibamos relacionar, para que nós saibamos nos amar, porque é assim que tu queres para a nossa vida. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, eles são inúmeros. Somente a tua misericórdia, Senhor, para nos perdoar. Mas nós estamos te clamando, nos perdoa. E principalmente, Senhor, nos transforma e nos salva. Abençoa cada um que aqui se faz presente. E a cada família aqui representada. É o que eu te peço e te agradeço. No grandioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém.